Esse próximo cântico diz assim: vem com Josué lutar em Jericó. Quantas pessoas em momentos de lutar desistem no meio do caminho, porque estão lutando sem a presença de Deus? Que possamos ter a presença de Deus em tudo que formos fazer, para que tudo que nós formos fazer venha a ser uma conquista por toda a eternidade. Essa música chama Dos Montes Corre para o Mar. Cantarei desse amor para sempre, amém? Este amor para sempre. Tem várias versões. Amém? Convidar as crianças já, né? Vem cá. Isso. Amém. As crianças venham para cá. Em nome do Senhor Jesus. Levante, vamos estender suas mãos para cá em nome do Senhor Jesus, abençoando essas vidas, a professora que vai estar dando a lição, ao qual Deus tem falado com ela, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essas crianças venham não só ficar na teoria, mas venham também praticar o que vão ser ensinadas lá na escolinha, em nome do Senhor Jesus. Papai querido, nós queremos, Senhor, levantar nossas vozes, meu Pai, em adoração, agradecendo pela vida, meu Pai, da nossa irmã Nilza, das crianças que vão estar, meu Pai, agora na sala, meu Pai, ali com ela. Queremos repreender, meu Pai, toda estratégia de Satanás, todo impedimento agora, Senhor,
bata em retirada em nome do Senhor Jesus Cristo. Que elas venham, meu Pai, sair, meu Pai, aprendendo mais um pouco de Ti, mais um pouco da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz: glória a Deus, aleluia. Vem cá, Marina. Antes de eu começar a pregação, nós vamos passar algumas informações, né? Nós já temos o nosso tema que nós vamos estar trabalhando este ano. E é interessante, pode sentar, viu? É interessante que nós estar essa semana, todo o tempo orando nesse tema a qual nós pastores, eu e a pastora Marina, nós temos orado e também apresentamos hoje junto à diretoria esse tema, né, que nós vamos estar trabalhando no decorrer do ano. Então as pregações, ela vai ser voltada nesse tema, né? Tudo que nós formos fazer é voltada nesse tema. E nós orando a Deus, Deus ele tem falado conosco através desse tema. É um tema que lá em Deuteronômio, se você quiser abrir comigo, capítulo 31, em nome do Senhor Jesus, capítulo 31, versículo 6. A pastora Marina vai estar lendo com vocês. É interessante que esse tema vai falando, né, que quando o povo de Israel, logo de sair, passando pelo Rio Jordão, é o contexto, né, que eu estou falando, iniciando uma conquista à terra prometida, Moisés, ele fala para o povo: esforça-te, tem de bom ânimo, porque Deus está contigo. Você viu que aqui não foi de propósito que eu falei, né, que Deus é o nosso refúgio de fortaleza, Ele está conosco. Mas é um incentivo de fortalecimento de um líder, né, Moisés aqui, o líder do povo de Israel, quando ele está atravessando o Rio Jordão, já indo em direção à terra prometida. E sabemos que eles estavam indo à terra prometida, mas só que eles sabiam que iam encontrar grandes perigos, sabiam que iam encontrar inimigos no meio do caminho. Mas só que Deus fala com Moisés, e Moisés manda mensagem para o povo para que eles pudessem se esforçar. Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 31, verso 6. Nessa versão aqui diz assim: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Amém? A versão que nós escolhemos diz assim, né? Sede forte e corajosos. Tá aí, Isabela, desse jeito? É essa versão aí. Sede fortes e corajosos. Então que o Senhor venha nos dar, né, muita força e muita coragem, e que nós não venhamos temer diante dos obstáculos, porque passou 2022, estamos em 2023, mas a luta continua, principalmente para nós cristãos, para nós que servimos a Deus. A gente sabe que é uma batalha constante, é o dia a dia. Muitos têm sentido isso daí, né? Parece que até o ar está diferente, umas coisas estranhas. Mas o nosso Deus, Ele é conosco, conforme foi lido aqui no livro de Salmos 46. Ele é a nossa fortaleza. O Deus de Israel, Ele é o nosso refúgio, Ele está conosco. Amém? Então esse tema aqui que nós oramos a Deus primeiramente, né? E Deus confirmou em nossos corações esse tema. Deuteronômio capítulo 31, verso 6. Amém? Vamos se colocar de pé, em nome do Senhor Jesus.
Vamos. Isso, a Maria está passando algumas informações, eu já vou passar as informações para ficar mais fácil. Sábado nós vamos fazer evangelismo aqui no bairro. Você lembra que nós faz tempo programando para ir fazer um evangelismo aqui no bairro? Eu tinha passado pela cirurgia, daí não deu para ir. Então nós, sábado, a partir das 16 horas, é um horário bom, né? Para quem não estiver trabalhando, mas quem estiver aí de folga, vai ser bem-vindo estar conosco para que possamos. Eu quero que todos venham, mas tem uns que não vai poder vir. É bom que toda a igreja esteja, né, em peso, porque quando você aborda uma pessoa na casa dela, ela quer ver a cara dos pessoal que é da igreja. Ela quer conhecer quem é da igreja. Então nós somos cartão de visita para onde quer que nós for. Então a pessoa vai olhar e falar: opa, mesmo que você não fale nada, mesmo que você fale assim, não, eu não sei evangelizar, mas é bom que na hora que nós aqui pastores, né, quem quiser abordar, entregar um folheto, falar Jesus te ama, talvez a pessoa, ela está esperando talvez uma palavra assim, né, o dia inteiro sofrendo, né, angústia, e nós vamos em nome do Senhor Jesus Cristo abençoar as vidas aqui no nosso bairro. Não importa se é de outra igreja, mas vamos dar uma, como diz assim, uma palavra assim, ó, nós estamos aqui no bairro. É uma mensagem, nós estamos aqui no bairro. As portas da nossa igreja estão abertas, glória a Deus. É essa mensagem que nós vamos estar. E daí a gente de um mês sim, um mês não, nós vamos estar fazendo evangelismo. Entendeu? Daí outros meses, daí vai ser outro lugar. Né, para a gente dar uma intercalada, para que não fique no mesmo lugar, para as pessoas verem também que a Igreja Batista Filadélfia também, mesmo pessoas conhecendo, nós estamos ali, estamos vivos, porque Deus tem nos sustentado, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, porque Deus tem dado ânimo a cada um de nós. Eu creio que Deus vai encher pessoas aqui de ânimo, de alegria, de vontade mesmo de ir para falar do amor de Deus. E isso. E domingo que vem, acabando o culto, nós vamos estar fazendo uma reunião junto com os irmãos aí, tá bom? A gente vai estar conversando, né? Um bate-papo. É rapidinho, 15 minutos. Não vai passar de 1 hora, 30 minutos, não. No máximo aí, quebrando 20 minutos. É só uma conversa, é um feedback aí, para que a gente possa estar, né? Sabendo, né? As sugestões que os irmãos também quiser dar, o que precisa melhorar, o que não precisa. É muito bom esse feedback, junto com o Ministério Pastoral, para a gente estar se alinhando, porque este ano vai ser ano de bênção. Esse ano eu tenho fé, eu tenho a plena convicção que Deus vai fazer algo para a nossa igreja, algo em nosso favor. É algo que nós vamos mesmo assim, regaçar a manga, eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo, e Deus vai nos honrar. Então nós cremos nisso daí, amém? Então vamos orar. Papai querido, nós queremos, Senhor, através desse texto, que é o tema escolhido para o nosso ano que nós vamos estar trabalhando, nós queremos agora, Senhor, que seja a mão do Senhor sobre tudo que nós for fazer na obra do Senhor. Que não seja pelo nosso intelecto, pela nossa capacidade, pelo nosso querer, mas que seja pelo querer do nosso Deus sobre as nossas vidas, papai. Porque sabemos, se o Senhor não estiver em tudo que nós formos fazer, em tudo que nós formos planejar, não vale a pena. Se o Senhor não estiver conosco, que a tua presença não estiver conosco, não vale a pena fazer. Então nós te pedimos, ó Pai querido, nós suplicamos a tua presença em tudo que formos realizar aqui, tudo que for feito na obra do Senhor. Que aqueles que estão pensando que não têm capacidade, que agora, Senhor, o Senhor venha dar o dom da capacidade, o dom dos talentos, meu Pai, venha ressuscitar os talentos, meu Pai, que foram enterrados em nome do Senhor Jesus Cristo.
Desenterra os talentos, papai. Que o Senhor venha fortalecer, venha animar aqueles que estão desanimados. Venha fortalecer a tua igreja, papai. Conforta, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua igreja. Derrama o teu poder sobre a tua igreja, papai. Que esta igreja aqui, papai, a qual nós estamos, venha voltar a ser um referencial. Venha ser, meu pai, olhada com os olhos, Senhor, de alegria, papai. Que o Senhor venha, meu pai, cumprir cada alma aqui neste lugar. Papai, se for feito algo, meu pai, para que pessoas viessem desanimar, porque sabemos, papai, que talvez pessoas que não venham ter comunhão conosco, meu pai, não venham participar do mesmo pensamento que nós estamos aqui neste momento. Talvez, meu pai, lá fora, algumas pessoas têm feito oração contrária, papai, para que essa obra não viesse crescer, para que essa obra não viesse avançar, para que os irmãos viessem desanimar, para que os irmãos viessem, meu pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, perder a esperança de tudo. Nós queremos agora que o Espírito Santo de Deus, assim como lá em Gênesis ele pairava sobre as águas, que ele venha pairar sobre este lugar, sobre este bairro da Vila Letônia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que cada alma, cada casa venha a ser alcançada agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Que as pessoas venham sentir o sopro do Espírito Santo sobre a vida dela. Que todo pensamento ao contrário, que não provém de ti, nós queremos agora em nome do Senhor Jesus repreender agora, bater retirada todo pensamento, talvez, meu pai, de sair perambulando para o mundo afora, de sair da presença do Senhor. Nós queremos agora, assim como Davi, ele declarou e disse: se eu ficar sem a tua presença eu morro, porque sabemos, assim como o peixe ele foi criado para ficar dentro d'água, assim somos nós que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Somos criatura feita pelas suas próprias mãos. Então nós temos a essência de adorador dentro de nós, que o Espírito, meu Pai, que há dentro de nós, ao qual você tem soprado as nossas narinas, meu Pai, dando fôlego de vida, que ele venha, meu Pai, vibrar de alegria, vibrar da tua presença que está aqui neste lugar, que venha testificar em nome do Senhor Jesus Cristo, e que toda barreira venha cair agora por terra, que todo impedimento venha cair agora por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a tua palavra diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus a vitória é certa, e que nada pode nos separar do amor de Cristo, e que possamos receber a força de Deus, porque lá em Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor, ela é nossa força. Eu quero declarar que eles venham receber a força a qual Deus tem para dar para cada um aqui neste lugar. Que eles venham, meu Pai, sair daqui, meu Pai, transformado na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que toda, meu Pai, palavra de maldição, toda palavra de desânimo agora, nós queremos repreender em nome do Senhor Jesus, que reina para todos sempre. E a igreja diz: bate palmas ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, em nome do Senhor Jesus. Viu? E o adolescente e jovens, eles voltam a semana que vem, viu? Então vamos aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa força, nessa fé que Deus, Ele tem para as nossas vidas. Que você não venha olhar nem para a esquerda nem para a direita, mas que você venha olhar para o autor da vida, o nosso Redentor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Sem perca de tempo, meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias. Filipenses capítulo 4,
versículo 8 ao 13. Amém? Carta aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 8 até o 13. Diz assim a palavra de Deus: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitado, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso para que ocupe os vossos pensamentos. O que também aprendeste, recebeste e ouvistes e viste em mim, isto praticai, e o Deus de paz será convosco. Alegrai-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor a vosso cuidado, ao qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em todas e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Papai querido, até aqui o Senhor tem nos ajudado, e nós cremos que a Tua presença é real aqui nesse meio. Nós louvamos, adoramos, falamos um pouquinho da palavra do Senhor, e nós se alegramos, Senhor, por cada vida que está aqui neste lugar. Nós se alegramos por cada vida que está assistindo essa live agora. E queremos, Senhor, pedir que seja bem-vindo o Espírito Santo sobre este lugar, esse templo de adoração. Queremos pedir ao Espírito Santo que tome todo este lugar com a presença maravilhosa, que pessoas venham sair cheias da presença do Senhor, pessoas venham sair entendendo o que Deus quer com ela, pessoas venham sair daqui, papai, transformada pelo teu poder, porque o convencer não é do homem, mas a palavra de Deus, o Espírito Santo, é Ele que convence o homem. E a Tua palavra diz que não é por força nem por violência, mas pelo poder de Deus. E que o poder de Deus, que eu tenho a plena convicção que está aqui neste lugar, vai testificar em cada vida que estão aqui neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu estive pensando esse tempo atrás, eu fiz um devocional matinal com Deus sobre esse capítulo, né, esses versículos, que tudo posso naquele que me fortalece. E Deus, Ele, analisando um pouquinho, estudando mais um pouquinho, Deus, Ele me deu uma pregação, uma palavra, e essa palavra é para que possamos entender. Eu queria colocar o tema para essa noite, 5 segundos, mas Deus falou para mim assim: você vai colocar o que devemos pensar. Porque na hora que eu comecei a olhar, eu tenho estudado bastante
sobre a questão, né, por causa da pós, né, à medida do possível, sobre a questão da psique, da mente do ser humano. E daí eu estava estudando e eu vi o Augusto, até comentei hoje na reunião, o Augusto Cury, ele tem falado que a nossa mente, se ela pensar algo ruim por 5 segundos, aquilo é raizado na mente dela. Ou seja, é igualzinho que aconteceu com Caim lá no jardim. Ou não, no jardim não, né? Lá em Gênesis, né? Que Adão já tinha saído, já tinha sido expulso, e daí depois eles tiveram esses dois, né? Caim e Abel. E a gente vê que Caim e Abel, que a Bíblia vai nos dizendo, Deus, ele várias vezes alertou Caim para que não viesse ficar pensando naquilo de maldade para com o irmão dele. Mas só que ele continuou. É igual um martelinho na mente, ó. E Deus falando, ó, se você continuar, você vai fazer algo terrível. E aquilo que você fazer, vai conceber e dará a luz. A luz é o que? É o pecado. O primeiro homicídio, então, foi ali. Então, 5 segundos, que talvez algumas pessoas, elas ficam pensando de algo negativo, algo, talvez, até mesmo para maldade, é aquele gatilho que aciona algo na mente, no cérebro, e daí pronto, raizou. É aquilo que você também, esses 5 segundos, é quando você quer comprar algo, um carro, um exemplo. Mas o carro é coisa boa. Você nunca vê aquele carro, muitas vezes, na rua. Mas no momento que você fala assim, ó, poxa, eu quero comprar um Honda tal. 5 minutos que você pensou, daqui a pouco, quando você, no outro dia pensou de novo, parece que você só vê aquele carro que você quer comprar. É por causa da mente sua que enraizou e você não consegue mais tirar da mente, é o gatilho. E temos que tomar muito cuidado para que não possamos enraizar algo maldoso na mente, algo destruidor na mente. E quando nós olhamos aqui para esse capítulo de Filipenses, né, é conhecido como a carta da alegria. Aqui no capítulo 4, ao qual nós lemos aqui versículo 8 e versículo 13, Paulo, ele vai falando, né, sobre o que devemos pensar. O que devemos pensar? A primeira coisa que Paulo, ele fala, o que devemos pensar é verdadeiro. Tudo o que é verdadeiro. E quando nós olhamos para que tudo que é verdadeiro, nós imaginamos que lá em João 8, se eu não me engano, 32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? Jesus. Jesus é a verdade que devemos pensar todo o tempo. Mas só que o mundo, o que ele faz com que nossa mente venha a pensar? Algo mentiroso. O mundo, a Bíblia vai dizendo, jaz do maligno, mas quem domina e sempre vai dominar vai ser Deus, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. E lá em João capítulo 8, 44, fala que o diabo é mentiroso desde o princípio. Ele não firmou na verdade. Então, se ele não firmou na verdade, essa verdade que nós conhecemos, ao qual também a palavra do Senhor vai dizendo lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa verdade maravilhosa que veio ao mundo
para que eu e você não viesse perecer, mas que viesse ter a vida eterna. O diabo, ele quer o quê? Ele quer simular uma situação para dizer que com ele você nunca irá perecer, que com ele você terá uma vida de abundância, de gozo aqui na terra. Então as pessoas estão o quê? Não tendo discernimento da verdade pura, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo para a humanidade, mas estão procurando uma verdade que vai confortar o coração dela, que vai fazer com que o que ela quer na mente dela seja confortado, e que ninguém vai atrapalhar o que ela possa conseguir, porque a Bíblia é bem clara: as coisas carnais se discernem com as coisas carnais, e as coisas espirituais com as coisas espirituais. Então, para que nós possamos entender a verdade de Cristo, nós temos que ter a mente de Cristo, nós temos que ter a mente espiritual, para que possamos entender as coisas do reino de Deus para as nossas vidas. Então a primeira coisa é isso. E quando nós olhamos lá em Oséias, o profeta menor Oséias, vamos abrir lá comigo, Oséias, Joel, Antigo Testamento, capítulo 4, amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, eu espero. Pessoa que faz escola bíblica dominical, né, gente? Quem não achou, eu espero. Quatro, do 1 ao 3. Diz assim, ó. Oséias capítulo 4, do 1 ao 3. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, olha só, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídio sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, até os peixes do mar serão tirados. O que está falando aqui? Porque não há repete comigo, verdade, porque não há e nós vemos aqui que Deus está falando, né? Ouve a Israel. Então Israel era o povo escolhido de Deus. Sendo o povo escolhido de Deus, Israel conhecia os princípios ao qual Deus incumbiu dentro daquela tribo, dentro daquela nação. Então eles conheciam a verdade. Mas só que está dizendo aqui uma advertência: eles não se firmaram na verdade. Perjurar significa o quê? É transitivo direto, né? Verbo transitivo direto. Renunciar à opinião, à crença, e assim vai. Então quer dizer o quê? O povo de Israel estava perjurando contra Deus, estava mentindo, e a terra estava o caminho. Por isso Gênesis 6, quando nós
se voltarmos lá atrás, Gênesis 6, Deus, quando Ele vai falando do homem, Ele fala: o homem por si é mau. O homem por si é mau. Então você vê a situação que estava acontecendo aqui. Os habitantes, Deus está falando que não tinham verdade, nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Sabe qual é a diferença? Você ouvir falar de Deus e você conhecer Deus. É bem diferente. Não conhecia, né? Deus está falando para eles, não conhecia Deus. Então eles ouviam falar de Deus. Israel, ele tinha, né, os judeus, os hebreus, a cultura deles, eles tinham muito aquele negócio de decorar a palavra, o Torá, né, que é o Torá lá, que era os 5 primeiros livros da Bíblia, né, que é o Pentateuco. Então eles tinham aquele negócio de passar para pai, para filho, e daí assim vai por diante, de geração em geração. Então quando eles pegavam aquele Torá lá, e daí a primeira lição, quando a criança ela começava a entender um pouco da palavra, um pouco de falar, eles começavam a ensinar o Torá, a decorar esse Torá. Então é muito diferente de você decorar do que você saber realmente como é a profundidade daquilo que você está lendo ou decorando. Às vezes eu decoro o quê? Um atalho, vamos supor, na tecla de um computador. Eu decorei porque eu vi a pessoa fazendo, eu sei como faz. Mas por trás daquilo lá, daquelas teclas que está lá, tem um gatilho também, e tem uns códigos por trás daquilo lá que faz permitir que quando eu coloco talvez aperto 2 teclas, ele vai para onde eu quero e para onde ele tem que ir. É o comando por trás de tudo aquilo. Então é muito diferente você ouvir e também é muito diferente você falar assim: eu conheço Deus. Conhecer é algo mais profundo. E a igreja hoje, ela precisa dessa profundidade. Hoje a igreja de Cristo Jesus, ela só está ouvindo. Sabemos, mas pastor, a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sim, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas tem pessoas que o diabo tem o quê? Tampado os ouvidos. Não tem entendido o que Deus tem falado para que ela ou ele deve fazer, aonde ele deve caminhar, onde ela deve caminhar, o que ela deve fazer, aonde deve prosseguir. Então, Israel estava assim, desse jeito. Eles não conheciam Deus, mas eles ouviram muito falar de Deus. Por isso nós vemos aí na palavra de Deus, se você for ler a história de Israel, se você for ler a história dos hebreus, você vai ver que todo o tempo a Bíblia vai nos mostrar que era um povo rebelde. É um povo que estava vendo os milagres de Deus. É o povo que estava participando das coisas que Deus estava fazendo. É o povo que quando Moisés desceu ali, eles viram o rosto de Moisés brilhar tanto assim, que eles ficaram tremendo de medo, porque falou: esse aí deve ser um Deus agora, porque subiu para orar, agora desceu brilhando, desceu com a face toda brilhando, e nós não conseguimos olhar para o rosto dele, porque está gloriosa da presença de Deus. Tem pessoas que elas têm que passar por essa experiência. Tem pessoas que têm que buscar Deus de tal maneira para que possam chegar de uma certa maneira e sentir isso daí que Moisés sentiu, a pura presença de Deus sobre a vida dela. Não, mas pastor, mas a palavra do Senhor diz assim também, até mesmo o Senhor fala: aonde 2 estiver, ali a presença do Senhor se faz presente. Sim, mas o nosso Deus, Ele conhece o coração de cada um. Ele não é intruso, Ele não vai invadir. Por isso fala lá em Apocalipse: aquele que quer cear comigo, né? Abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Deus, Ele espera a porta abrir.
Às vezes tem algumas pessoas com a porta fechada. E Deus quer cear com ela. Deus quer cear com ele. Basta somente abrirmos a porta. Ele vai fazer morada, vai cear, vai sentar conosco no sofá. Na hora que a gente for dormir, Ele vai sentar do nosso lado. Nós vamos sentir protegido. Ele vai nos fortalecer. Vamos acordar em paz. Vamos acordar com a nossa mente tranquila. Vamos acordar centrado naquilo que devemos fazer. Nada e ninguém vai atrapalhar a nossa adoração, porque Jesus Cristo, Ele está ceando conosco. Porque nós abrimos a porta, como diz lá Apocalipse. Se nós fecharmos a porta, Ele entra. Mas se nós abrimos a porta, Ele entra para cear. E cear significa comunhão. Cear significa que Ele tem toda a autoridade para fazer o que quiser dentro de ti. Ele tem toda a autoridade para quebrar barreiras, para quebrar mitos que anos e anos se arrastam pela vida de cada um ou algumas pessoas. Então, só basta abrirmos a porta e vamos sentir a paz verdadeira. Por isso Jesus Cristo, quando Ele falo isso para que tenhas paz. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Porque Ele estava declarando, Ele estava afirmando que só nele vamos ter paz. Só em Cristo Jesus. A paz que precisamos só vamos encontrar em Cristo Jesus. Talvez a paz que eu preciso verdadeiramente, jamais vou encontrar na minha esposa, mesmo ela sendo minha companheira por toda a vida. Porque às vezes é o particular de cada um. A adoração é particular. Você não chega para o seu vizinho e fala assim, eu quero a sua adoração. Não tem como ele dar a adoração dele, que ele está dando para Deus, para você. Porque é algo de busca, é algo de buscar. É algo de entender que é o momento de se fortalecer nessa busca. Há algo que depende de mim, há algo que depende de nós. Então nós temos que entender isso. E só vamos entender isso quando fazemos o que Paulo está dizendo, que devemos pensar tudo que é verdadeiro. E essa verdade é Jesus Cristo. A pura verdade que precisamos. E Paulo vai falando, segundo ponto, tudo que é respeitável. Nós falamos tudo que é verdadeiro. Paulo vai falando tudo que é respeitado. Abram comigo ali no Romanos capítulo 14, versículo 22, por favor, em nome do Senhor Jesus. Tudo que é respeitável, ele tem a ver, significa que tudo é conveniente ao Senhor. O que é conveniente? Aquilo que me convém. É lógico, é óbvio. E às vezes nós fazemos algumas coisas o que nos convém. Às vezes você pega um carro, você fala assim, para mim chegar mais rápido no trajeto X, eu vou cortar caminho, porque é algo que é conveniente para você naquele momento, e você quer chegar mais rápido. É algo que te convém. Mas aqui, tudo que é respeitável, Paulo está querendo dizer, é algo que é conveniente
somente a Deus. Então, aquilo que é conveniente para você, para Deus não é conveniente. Não adianta nós queremos passar por cima do processo que temos que passar por meio do processo. Não adianta nós queremos desviar do caminho para fugir do deserto, mas Deus quer que nós venhamos passar por dentro do deserto para que Ele possa trabalhar em nossas vidas e para que possamos ser abençoados. Há situações que é conveniente somente para Deus, e esse conveniente que é somente para Deus é o querer dele. É igual a oração dominical: seja feita a sua vontade, não a minha. Porque o que é conveniente para mim não interessa mais quando eu estou em Cristo. Que nem Paulo falou, ele declarou: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais o meu querer, não é mais a minha vontade. Não importa o que eu penso, não importa o meu querer, mas eu estou disposto a fazer a vontade do Pai sobre a minha vida. Eu estou disposto a fazer o querer dele sobre a minha vida. E é isso daqui que fala, quando Paulo vai falando, ele afirma que bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Nem tudo que parece bom é bom. É isso, com outras palavras, queremos dizer, resumindo. Aquilo que aos nossos olhos parece bom, às vezes aos olhos do Pai não é bom para você, não é bom para mim. Há caminhos, Provérbios vai nos dizendo que há caminhos que aos nossos olhos parece bom, mas é caminho que leva para morte. Porque há caminhos que parecem bom, mas esse caminho que parece bom para nós leva para a morte. Com outras palavras, colocando aqui mais para frente no Novo Testamento, que vai dizendo que o salário do pecado é a morte. Então tudo que é bom aqui no mundo secular, no mundão fora aí, que o diabo ele quer enganar, mentir, como nós falamos aqui, que ele quer mostrar que ele é a verdade, mas não é. Tudo que o diabo apresenta para algumas pessoas, a princípio parece bom, mas no final é má, ruim, morte. A princípio, bom, maravilhoso. Vamos continuar. Você viu que eu falei no começo sobre os pensamentos negativos, pensamentos mal, 5 segundos que não podemos ficar pensando nisso aí? A princípio você fala assim, ó, isso aí é só 5 segundos, nem, né? É aquele momento que você fala assim, ó, você pensou, misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Eu estou falando coisa que às vezes comigo também já aconteceu, meus queridos. Às vezes você pensa algo assim, você fala, meu Deus, misericórdia. Acontece, somos seres humanos. Nós somos carne também, meus queridos. Por isso Paulo vai falando também que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso Paulo vai falando também que devemos tender para o Espírito, e quando tendemos para o Espírito é vida e paz. Por isso Paulo vai falar, aquele que tende para a carne é morte. Então nós temos que entender isso daí, que é do ser humano. Mas a Bíblia, Paulo, ele vai nos ensinando dessa maneira o que devemos pensar. E é muito interessante que agora frisou tanto na minha mente esses 5 segundos, que agora só fica assim hoje o dia inteiro, só pensando coisa boa.
Que às vezes, no decorrer da nossa vida, né, é normal da vida do dia a dia, você passar por tribulações, que nem Jesus falou, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. E quando você passa por aflições, você, é claro que, como nós somos carne, é claro que vem um pensamento de desânimo, é claro que vem um pensamento de fraqueza, é claro que vem um pensamento de desistir, é claro que vem o pensamento talvez de chutar o pau da barraca, é claro que vem o pensamento de fazer N situações. Mas temos que entender que Paulo, ele frisa ainda: o espírito está pronto, então tenda para o espírito, se inclina para o espírito, porque se inclinando para o espírito, vamos nos fortalecer, vamos a cada dia se fortalecer e ser forte em Cristo Jesus. Então, as pessoas que se tornam prisioneiras de muitas coisas que aos seus olhos parecem boas, porém estragam a sua vida e as dos outros. Para isso temos que aprender a ver o mundo e os fatos com que os olhos de Deus, e a partir daí ver as possibilidades e oportunidades de Deus para transformar e curar e tornar as coisas respeitáveis. 3. Tudo que é justo. Meus queridos, não é a minha justiça também, mas eu sou justo, não é? O justo viverá pela... Tá falando, o justo viverá pela fé. A Bíblia diz isso aí, não é? Mas por que o justo viverá pela fé? Porque é por causa da justiça minha mesmo, própria minha, que há em mim, ou pela justiça daquele que me justificou na cruz do Calvário? Então não é minha justiça. Ele está falando aqui também, Paulo, o que pensar? Tudo que é justo. Isaías vai falando que a nossa justiça é como trapo de imundície. E Paulo vai falando, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Então todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. E daí lá em Isaías, o profeta maior vai dizendo o quê? Que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então quando eu afirmo para as pessoas, para algumas pessoas, que eu sou justo, eu sou o cara justo, eu estou querendo dizer, como a Bíblia vem nos ensinando, que a minha justiça não vale nada. Porque se ela valesse alguma coisa, eu não precisaria de Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário para me salvar. Se a nossa justiça fosse alguma coisa de mérito para alguma coisa, Deus não ia falar assim, ó, vai lá, Jesus morre pela humanidade. Ele ia falar assim, ó, não, Marina, fique tranquila, você pode se salvar sozinha mesmo. Você não precisa de ninguém, Marina. Você não precisa de ninguém morrer por você. Fabão, você não precisa de ninguém morrer por você, porque você já está salvo, porque a sua justiça já te salva. Então é isso aqui que Paulo está querendo dizer. Devemos pensar tudo o que é justo. Não é a minha justiça, mas a de Deus. Filipenses 3,9 vai dizendo o seguinte, abram comigo lá em Filipenses capítulo 3,9. Filipenses 3,9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas o que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé.
É isso que eu falei. Então nós temos que entender o que devemos pensar, que tudo que é justo, e se nós entendemos, e se nós compreendemos que a justiça de Deus está acima de tudo que nós entendemos de justiça própria do homem, vamos entender que a nossa justiça não vale nada. Mas se nós entendemos e compreendemos o verdadeiro sacrifício de Jesus Cristo por toda a humanidade, pelas nossas vidas, vamos entender e caminhar nessa justiça a qual Deus quer que caminhamos. Não é a vontade do homem, mas sim a de Deus sobre as nossas vidas. E Paulo vai falando, o que devemos pensar? Tudo que é puro. Agora você repete comigo, vai. Vamos exercitar um pouquinho a boca aí para declarar. Repete comigo. Sou amado e separado por Deus. Agora bem forte, hein? Sou de Deus. É isso aí. Então, é tudo que é puro. O que devemos pensar? O diabo ele vai dizer para você ou para algumas pessoas: você não presta. O diabo vai declarar para algumas pessoas: tire a própria vida, porque a tua vida não presta. Mas só que nós temos que estar na nossa mente: eu sou amado por Deus, eu sou de Deus, não sou do diabo. O diabo vai dizendo: você é minha, você é meu. Mas só que nós temos que estar na nossa mente: sou de Deus, eu sou de Deus. É isso que o diabo faz, ele age na mente das pessoas. Você lembra, acho que foi ano passado, eu falei que é muito hoje raro você ver uma pessoa ficar endemoniada na igreja. Hoje pessoas, é difícil você ver. Não tem mais aquele trabalho, até na Universal você não vê mais pessoas ficando lá: eu sou fulano de tal. Você não vê mais. É porque o diabo, a estratégia dele agora é o quê? É agir na mente da pessoa. Se ele dominar a mente da pessoa, acabou. A pessoa vai falar que não tem mais jeito, que ela não é feliz, que o casamento dela não presta, que a profissão que ela está é horrível, não dá certo, que tudo que ela tem feito tem que morrer. E o diabo vai falar: você se mata mesmo, porque se se matar comigo eu vou te dar depois da morte algo maravilhoso, mentindo para a pessoa. E tem pessoas que acreditam, às vezes faz isso. Então, o diabo, ele sempre vai falar palavras que não vai beneficiar a vida de outras pessoas, de algumas pessoas. Ele sempre vai fazer com que pessoas venham acreditar aquilo que ele quer que ela acredita. Por isso, a Bíblia vai dizendo, João 8,44, que ele é mentiroso desde o princípio, não se firmou na verdade. Então, se ele não se firmou na verdade, é pai da mentira, para que eu vou dar ouvido ao que ele tem falado sobre a minha vida? É mentiroso? Você acredita em pessoas mentirosas? Não. Mas tem muitas pessoas acreditando no que o diabo está falando da vida dela, está falando da vida do outro. Mentira, mentiroso, usando pessoas para mentir. Então nós temos que entender tudo que é puro. Então, quando nós entendemos que tudo isso é de Deus, quando nós começamos a declarar na nossa vida, na nossa família, que aquela minha família é abençoada por Deus, quando nós declaramos que o meu trabalho é abençoado por Deus, quando nós declaramos que meus filhos é abençoado por Deus, cai por terra toda estratégia de Satanás contra nossas vidas. Cai por terra. Mesmo que às vezes aos olhos carnais parece que está tudo, não vai dar certo, está torto, não estou compreendendo, tá muito,
É igual dirigir carro quando está caindo muita chuva, né? E mesmo com aquele negócio assim no para-brisa do carro, assim, né? Para lá e para cá, nós não conseguimos enxergar direito, tem que ficar assim, ainda mais no escuro. Tem uma vez que a Marina estava lá vindo conosco de um lugar, começou a chover, lembra, Marina? Mas nossa, não estou chegando nada, misericórdia, não estou chegando nada, e a chuva caindo, era noite, e o farol parecia que não estava funcionando, mas estava funcionando porque, né, o reflexo bate lá no chão, parece que está tudo escuro. Então tem momentos em nossas vidas, ou na vida de algumas pessoas, que é assim, está igual você dirigindo na chuva, no escuro, com um monte de gente. Quando eu tinha um fusquinha, a gente carregava uns 9 pessoas no fusquinha, né, Marina? Para levar para a igreja. De lá do CDHU, ia para lá, para Vila Georgina, voltava. E daí uma vez saiu até o câmbio na mão no fusquinha, né? E eu usava bastante, falei, acabou, o câmbio saiu na mão, o freio acabou, os caras pensaram que eu estava tirando sarro, mas realmente tinha acontecido mesmo. Então, tem momentos da vida que parece que está tudo... Mas tem que glorificar a Deus, porque poderia ser pior. Tem pessoas que estão em piores situações que a gente. Talvez nós estamos reclamando. Algumas pessoas às vezes falam assim, pô, hoje é só arroz, feijão e ovo. Tem pessoas que não tem nem arroz, feijão e ovo. Então nós temos que glorificar a Deus. Amém? Quinto e penúltimo, tudo que é amável. Por que tudo que é amável? Por que devemos pensar tudo que é amável? Tem uma palavra que eu gosto bastante do pastor Léo. Ele, quando ele deu aula para a gente de sistemática no seminário, ele pegou uma pregação, ele falou assim que Jesus nos constrange. Você sabe o que é constranger? Vocês sabem, né? É quando você não resiste a algo. Você está constrangido. Não é constrangimento de fugir da presença de Cristo, mas é constrangido mesmo porque você não resiste à presença de Cristo. Então a presença de Cristo nos constrange. E quando nós entendemos aqui tudo o que é amável, com outras palavras, o que Jesus quer dizer é que sempre veremos uma possibilidade junto de ocuparmos a nossa mente com esse sentimento de amor que Ele demonstrou na cruz do Calvário por nossas vidas. A humanidade inteira sabe do sacrifício e conhece o sacrifício de Jesus Cristo. Paixão de Cristo, né? Quando chega aquela época, a Paixão de Cristo, o que passa na TV? O filme de Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário. Aquele autor que fez Paixão de Cristo, ele falou assim que depois que ele fez aquele filme, ele não conseguiu mais nenhum outro atuação na área dele. O pessoal não quis mais contratar ele. E diz assim, ele contando que ele ficou mais de 3 anos vivendo ali no meio dos judeus para aprender a cultura, os modos, tudo que os judeus fazem, para que ele pudesse contracenar ali naquele filme Paixão de Cristo. Ou seja, ele entendeu tanto da história de Jesus Cristo que ele se converteu a Cristo Jesus. Então, não tem como, é que nem fala também Paulo, não tem como aquela pessoa que provou o amor verdadeiro de Cristo e deixar. Aquela que deixou, viveu um tempo na presença de Deus e deixar, é porque nunca provou do amor de Cristo. Por isso devemos pensar o que é amável. Quando nós devemos pensar no que é amável, tudo que é amável, é pensar no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nossas vidas. E por último, já concluindo, com conclusão, tudo que é de boa fama. Boa fama quer dizer o quê?
o que soa bem. O que soa bem, não é? Eu posso tirar até um exemplo que aconteceu hoje aqui, não é? Vocês viram? Tem uma música aqui que eu errei o tom, eu não consegui entrar na música, entendeu? Errei mesmo. Soou bem? Não soou bem. Então, quando nós falamos em tudo que é de boa fama, estamos querendo dizer que essa boa fama quer dizer o que soa bem. Aquilo que soa bem é aquilo que nos agrada. Para mim não foi agradável. Eu creio para os irmãos também não. Mas somos falhos, né? Mas eu estou dando um exemplo, que isso que soa bem é isso. Pode ser também outros exemplos também na nossa vida cotidiana. Pode ser também na nossa vida, talvez no trabalho. Tem serviço que você vai fazer, também dá errado. Tem dia que dá errado, e daí você leva uma bronca do patrão ainda, e daí você vai para casa, pô, eu faço isso todo dia, mas hoje eu dei uma mancada, como eu pude fazer uma coisa dessa? Você fica na sua mente. Pode ser outros exemplos também. Exemplo, talvez hoje, ó, para você ver o que aconteceu hoje. Hoje entrando aqui na igreja, aqui, antes de abrir o portão, e daí nós estávamos entrando, a Manu e a Fabielle saíram do carro, e eu estava do outro lado, eu saí, mas só que não é que eu saí do outro lado, olha para você ver o que aconteceu. A Fabielle correndo, atravessando a rua com tudo. Não soou bem. Eu dei um puxão nela ali, ó. Não faça isso nunca mais. O puxão que eu dei nela foi puxão de amor, corrigindo. Eu falei, você poderia ter passado ali um carro pegar você. Não faça mais isso. Então não soou bem. Então, tudo que é de boa fama. Então, a Fabielle agora, quando ela vê aquela rua ali, o puxão que eu dei nela, ela vai lembrar que não pode fazer. Parece que para ela naquele momento foi ruim, mas foi algo de bom. Foi algo que soou para o bem dela. Então é isso que devemos pensar. E concluindo as últimas coisas que precisamos refletir aqui, é que o apóstolo Paulo também, ele escreve lá em Colossenses, finalizando já, meus queridos, abram comigo, por favor. Colossenses, capítulo 3, do 1 ao 3 somente. Portanto, amém? Todos acharam? Capítulo 3, do 1 ao 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima, e não que são da terra, porque já estáis morto, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Amém? A vossa vida está escondida em Cristo, em Deus, com Cristo em Deus. Então devemos pensar em quê? Nas coisas que são lá de cima. O que são lá de cima? São coisas que nós devemos imaginar. O céu é um lindo lugar, e para lá que eu quero ir morar. Somos peregrinos aqui, estamos aqui de passagem, é temporário essa nossa estadia aqui nesta terra. Mas se vamos passar por esse lugar, devemos passar pensando das coisas que são do alto. Devemos, quando se reunir um com o outro, com os irmãos em Cristo Jesus, um canta cântico, outro louva, outro adora, outro fala da palavra de Deus, outro ora. E quando nós formos se encontrar com os irmãos enfermos, devemos orar para que a doença saia, que venha o Senhor derramar o bálsamo sobre aquela pessoa, e que todos venham viver bem em comunhão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se somos de Cristo, a qual falou aqui em Colossenses, se a nossa resposta é essa pergunta for não, podemos hoje mesmo tomar essa decisão. Eu creio que todos creem aqui que
Eles são de Cristo. Vocês são de Cristo Jesus? Amém? Então se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Se coloque, já que todos nós aqui, nós entendemos, eu tenho certeza, a convicção, que somos de Cristo, que não somos somente ouvinte da palavra, mas que você venha comigo cantar, Ele é exaltado em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Ele exaltado no céu. Eu louvo
Pode chegar aqui, amor. Amém. Glória a Deus. Quantos compreendeu a palavra de Deus nessa noite? Amém? Deus abençoe a todos. Já vamos estar já encerrando, tá bom? Vamos já estar encerrando. Eu vou passar para a Marina Taurano e já vamos estar encerrando. Não esqueçam que tem o lanche ali, né? Nossa comunhão. É proibido ir embora sem participar da comunhão ali, tá bom? Eu vou até trancar com o cadeado lá, tá bom? Depois que comer, vai embora. Tô brincando, tá bom? Deus abençoe a todos. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, meu Pai, pela tua presença aqui neste lugar, meu Pai. O Senhor é a pessoa mais importante que tem aqui nesta igreja, meu Pai. Nós te damos honra e glória para todos sempre. Obrigada, meu Pai, por transformar algo em nós, trabalhar através dessa palavra abençoada que veio do trono de Deus, através dos louvores que foram entoados aqui, meu Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque sem Ti nós nada podemos fazer, nós nada somos, Senhor. Senhor, nos dê uma semana abençoada, Senhor, na Tua presença, no trabalho, Senhor, com a família, onde nós estejamos, meu Pai, mas que o Senhor esteja primeiro, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem? Amém. Amém. E assim nós vamos em paz depois de comer o nosso lanche. Amém?